Meus irmãos, boa noite. Outra vez aí o culto da vitória. Quero compartilhar algo da parte de Deus mais uma vez para sua vida, para sua família. E hoje eu gostaria de falar com você sobre escolhas. Todos nós fazemos escolhas boas, ruins, precipitadamente, escolhas que foram feitas na base da oração, foram geradas no nosso coração, Deus trabalhou, Deus confirmou, e outras pela nossa própria vontade. Com isso, algumas vezes nós nos frustramos, nós sofremos decepções, nós transferimos culpa e tantas outras coisas estão inseridas no contexto das escolhas que eu e que você tomamos. Texto base que nós vamos pensar um pouquinho, ou o ponto de partida para essa meditação, é Deuteronômio capítulo 11, do verso 26 ao verso 28, que diz o seguinte: Vejam, hoje lhes dou a escolha entre a bênção e a maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando a outros deuses que vocês não conheciam. Pai, em nome de Jesus eu me coloco mais uma vez na tua presença, pedindo pela minha vida, que eu possa ser um instrumento do Senhor, que eu possa ser apenas um canal, porque a fonte é Jesus, e eu quero falar da tua palavra, da tua vontade, do teu querer, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Escolhas, meus irmãos, todos nós fazemos escolhas. Alguns escolhem menos pela, às vezes, condição financeira, pelas possibilidades, pelo local onde está inserido, a circunstância em que se vive. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que escolher usar máscara ou não usar máscara, correr o risco ou não correr o risco. Tantas coisas que estão acontecendo. E a grande parte que nós não podemos escolher é se vamos ser contaminados ou não. Nós podemos lutar, usar os procedimentos que estão dizendo aí que é para nossa proteção, para nos livrarmos dessa aflição que tem assolado o mundo. Mas fato é que todos nós temos escolhas. Passamos por momentos onde nós temos que fazer algum tipo de escolha. Na verdade, escolha ela é uma seleção entre uma coisa ou outra. Ou seja, é isso ou isso. Vou comprar essa roupa ou aquela outra. É uma preferência, é uma opção por algo, opção por alguém, ou por um determinado tipo de caminho a ser seguido, ou um trabalho. Você teve 2 ofertas de emprego, 3 ofertas, você vai escolher qual delas você vai, e tantas outras coisas, roupa, sapato, e muitas situações na nossa vida nos levam a fazer escolhas, e a escolha sábia, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nós e também através da nossa vida. Escolhas fazem parte da nossa vida, querendo ou não. Caso você sequer decida escolher, não escolher, você já escolheu não fazer nada. Escolha faz parte da nossa caminhada. Nós vamos ver em Êxodo capítulo 8, verso 9 e 10, diz o seguinte: E disse Moisés a Faraó: Digna-me dizer-te, quando é que hei de rogar a ti pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. O Êxodo, ou a saída, o livro aí onde vai descrever as pragas do Egito, a saída do povo do Egito depois de anos de escravidão, séculos, 3 séculos ali de escravidão. Nessas pragas, uma delas é a das rãs, e ali então ela tem assolado, entrado nas casas, e eram muitas, e muitas, e muitas, estava assolando o povo somente do Egito. Moisés chega a Faraó e diga: quando é que você vai entender e vai pedir que venha ser retirada essas rãs? Dizendo aqui, quando vai dizer,
rogar por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para tirar as rãs das tuas casas, e fiquem somente no rio, que é o lugar delas. E ele disse: amanhã. Queridos, às vezes a gente faz algumas escolhas que são impensadas. Moisés aqui dá a opção para ele, fala assim, ó, peça agora, e essas rãs já vão sair, vão para o rio. Ele decide passar mais uma noite com a casa infestada de rãs, com o palácio infestado de rãs, os seus servos, as casas dos seus servos, o Egito infestado de rãs, porque ele decidiu para o dia seguinte. Nossas escolhas têm o poder de trazer soluções, como também confusões, frustrações e aflições, queridos. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Moisés está chegando para ele com uma solução e ele prefere então ao orgulho ou qualquer outra coisa que tenha se passado na mente dele, ele prefere ficar com a aflição, dormir, a sua família dormindo onde havia um monte de rãs pulando, saltando, infestando aquele palácio. Nossas escolhas têm o poder de trazer soluções, confusões e aflições. O que é que você tem escolhido? As alianças que você faz, tudo e todas as coisas que estão chegando para você decidir fazer ou deixar de fazer. Aqui nós encontramos essa narrativa que é conhecida sobre as pragas do Egito, que são lançadas ao Egito. E ali ele teve a opção de ter um grande livramento da parte de Moisés para com Faraó. E a primeira situação que acontece dessas pragas, ali só para a gente entender um pouco, é a transformação da água do rio em sangue. A segunda é a invasão das rãs, que nós estamos falando agora. Aí vem os piolhos, as moscas, a morte do gado, feridas, chuva de pedras, nuvens de gafanhotos e por fim trevas e a morte dos primogênitos. Por causa do orgulho, por causa da teimosia, por causa de entender que as coisas devem ser do nosso jeito e não do jeito de Deus. Mas voltando para cá, para essa situação dessa noite com as rãs, para deixar para amanhã, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor quer realizar em você e através de você, você está deixando para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte. Você tem postergado para depois daquilo que o Senhor pode operar na sua vida e através da sua vida. É tempo de mudanças, tempo de fazer escolhas alinhadas com a vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, Êxodo 8:10, a resposta que Faraó dá a Moisés, quando Moisés chega com a solução e ele prefere ficar com a aflição, o texto vai dizer, ele disse amanhã. E talvez você está fazendo da mesma forma, amanhã eu amo mais, julgo menos, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço, amanhã eu deixo de fazer. As escolhas podem nos trazer frustrações maiores. Estamos falando nesse ano aqui na igreja sobre coisas maiores, obras maiores para acontecer em nós, através de nós e por consequência para nós. Aí nós vamos entender que nós deixamos para depois. Querido, o primeiro princípio é não deixe para amanhã, não deixe para depois. O tempo de mudança, de transformação, de escolhas sábias é hoje, é agora. Deus quer trabalhar na sua vida, através da sua vida e para a sua vida, entenda isso. Nós vamos ver aqui que esses sapos, essas rãs, elas possuem algumas coisas aqui que eu fui pesquisar lá, não entendo nada de botânica ou de biologia, nada na área médica, veterinária, mas eu fui pesquisar um pouquinho uma situação. Esses sapos possuem glândulas, falando corretamente aqui, em sua pele, e ainda as parótidas, que eu não faço a mínima ideia do que é isto, que secreta uma substância tóxica chamada bufotoxina, a qual pode causar sintomas quando se expõe a ela. Os sintomas são hipersalivação, alterações cardíacas, fraqueza, depressão, diarreia, vômitos, edema pulmonar, convulsões. Era isso que Faraó decidiu por mais uma noite. Sofrer as consequências por uma escolha errada, onde ele poderia ter dito para Moisés, livra, já, agora, amanhã não. Essa mudança, essa limpeza, essa higienização, essas pragas têm que sair daqui agora. Querido e querida, você tem que entender que mudanças são
automáticas. Tem que acontecer em nós e através de nós. E era isso que Moisés estava trazendo para Faraó. E Faraó não entendeu, ele decidiu: vamos deixar elas aqui mais uma noite. Eu vou correr o risco, a minha família, os meus servos, de ter problemas cardíacos, de sofrer de depressão, fraqueza, de diarreia, de vômito. Deixa que eles sofram, não tem problema nenhum. Porque as escolhas erradas trazem consequências. Uma escolha tinha que ser feita e ela definiria o fim daquela praga para todo o Egito. Escolhas na sua vida precisam ser feitas que podem definir o sucesso e o fracasso. Como é que você vai tomar essa decisão? Consulta o coração de Deus e não a sua própria vontade. Dependendo da escolha, iria dar continuidade ou encerramento dessa situação. Dessa forma, Faraó faz uma escolha e ele diz: amanhã, talvez com alegria, amanhã elas não vão estar aqui, mas essa noite vou pousar com elas. Queridos, as nossas decisões, quando são certas, elas não podem ser deixadas para depois. Precisam estar alinhadas com a vontade de Deus, a não ser quando alguém chega para você assim, ora a respeito de determinada situação e depois você me dá uma resposta. Mas não foi isso que Moisés falou para Faraó. Moisés chega e fala assim: eu tenho a solução, você é a aflição. Você vai querer a frustração? Não, então é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus em Mateus 6, 3 e 4 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O que isso tem a ver com Faraó? Porque ele pensou no dia seguinte e não no momento, na circunstância, na aflição em que ele, a sua família, o seu povo estava inserido. E com isso ele escolheu a aflição, mais uma noite com as rãs, mais uma noite sofrendo as consequências, mais uma noite passando dificuldades, correndo risco de fraqueza, vômito, diarreia, ser contaminado por qualquer tipo de infecção que aquelas rãs poderiam causar na vida deles. Segunda lição, segundo princípio, queridos, que a gente precisa aplicar na nossa vida. O verso 10 do capítulo 8 vai dizer: e Moisés disse então: seja conforme a tua palavra. Segundo princípio, queridos, cuidado com as suas palavras. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 18, 23, 18, 21, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua, e quem usa bem dela come do seu fruto. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, cuidado com as nossas palavras, e Moisés diz isso para Faraó: amanhã, não que seja conforme a tua palavra. Se você dissesse agora, seria conforme a tua palavra. Se você dissesse daqui meia hora, seria conforme a tua palavra. Mas você quer uma noite a mais com essas rãs, então que seja conforme a tua palavra. Querido, querida, cuidado com aquilo que sai da tua boca. Cuidado com as suas palavras. Palavras de bênção, palavras de maldição. O que você escolhe é o que você vai colher. O que você planta é o que você vai colher. Algumas vezes as nossas palavras definem o nosso amanhã, definem o sucesso ou o fracasso. Conforme o caso aqui de Moisés, ele disse: seja conforme a palavra de Faraó, onde ele poderia ter dito: hoje eu quero que essas rãs sumam daqui. Ele não fez isso, ele disse amanhã, mas ele deixou para o dia seguinte e passou mais uma noite com aquelas rãs, com as suas consequências, com as doenças que poderiam ser causadas. Assim foi com Faraó, mas não precisa ser comigo, não precisa ser com você. Nós precisamos avaliar bem aquilo que nós externalizamos através da nossa boca e também das nossas atitudes. Assim, não precisa ser conosco, não precisa ser com você, com a tua família, com os teus projetos. Cuidado com as suas palavras, não abandone o mal amanhã. Cuidado com o que sai da tua boca, abandone o problema, faça a escolha certa, tome a decisão certa, correta, hoje e agora. Olha, é Provérbios 18, 21, acertando aqui o texto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Que tipo de fruto é que você tem comido? O que tem saído da tua boca, abençoado, amaldiçoado? Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Você traz a cura ou a enfermidade?
através daquilo que sai da tua boca. Alguns falam como que espada penetrante, ferem, machucam, matam, mas a língua dos sábios é saúde, traz vida, traz cura, libertação, restauração. Use a sua língua, a sua boca para abençoar, meu querido, minha querida. Escolha viver de forma diferente. Mateus 12, 36 e 37 diz: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Falou que não devia, vai sofrer as consequências. Falou como não devia, vai sofrer as consequências. Falou algo que edifica, que abençoa, que sustenta, que fortalece, que traz a bênção sobre a vida das pessoas, vai colher os frutos daquilo que você falou, daquilo que você fez, daquilo que você viveu. É bíblico, quem planta, colhe. E agora, o terceiro princípio para a gente encerrar essa meditação. Primeiro, não deixe para amanhã. Não deixa, querido. Fica postergando e não toma uma mudança, uma atitude. Só faz escolha errada e quer que Deus venha sempre estar intervindo. Chegou a hora de você tomar uma decisão de ser diferente, fazer diferente, falar diferente, viver diferente. Cuidado com as suas palavras. Abençoe mais, julgue menos. Amaldiçoe de forma alguma. E a terceira coisa, o alcance que as suas atitudes, que as suas palavras têm. Elas podem trazer a cura e a libertação, mas ela tem um alcance, ela tem um limite. Ela vai para um determinado lugar, determinadas pessoas e situações. Êxodo 8, 11 diz: e as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, e ficarão somente no rio. O alcance das nossas escolhas é o terceiro princípio, queridos, terceira lição, terceira aplicação. Qual é o alcance das escolhas que você tem feito? Porque elas repercutem na nossa história, elas soam pela nossa vida. Elas refletem no decorrer da nossa caminhada. E aqui era sobre a vida de Faraó, sobre as casas de Faraó e dos seus servos, do teu povo, e elas iriam ficar somente no rio, que é o lugar delas, das rãs, somente no rio. Agora as consequências atingiram casas, famílias, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, que era a desobediência de Faraó. Coração duro, não queria libertar o povo que estava sendo escravizado. O alcance das nossas escolhas, o alcance das suas escolhas tem chegado até onde, queridos? Veja só a escolha de Jonas. Ele decidiu fugir do Senhor, daquilo que o Senhor designou para que ele fizesse. Ele escolheu fugir. Ele comprou uma passagem, entrou no barco, foi rumo a Jope, quando Deus mandou ele pregar a Nínive. E aí ele, a tripulação e as mercadorias estavam sofrendo as consequências da desobediência daquele homem, daquele missionário. Mas e você? Quais são os alcances que a sua desobediência, que as suas escolhas, as suas decisões têm causado a você, aqueles que estão com você, aqueles que fazem parte da tua família, aqueles que fazem parte da tua história por uma questão de desobediência, de uma escolha errada? Está na hora de mudar. Está na hora de você deixar a palavra do Senhor conduzir a sua vida e a sua história e a sua vontade, e não mais os seus desejos. Eu costumo dizer, e sempre vou estar dizendo, quando nós somos abençoados por Deus, é bônus. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele acrescenta, ele abençoa. Mas é necessário que eu esteja alinhado com a vontade dele, fazendo do jeito dele, fazendo alianças corretas das quais ele tem proposto para a nossa vida. O alcance dessas escolhas, elas definem o sucesso e o fracasso. Elas vão repercutir na nossa caminhada, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos inseridos.
e apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, e ficarão somente no rio. Queridos, faça com que o mal esteja longe de você, que venha ficar distante de você, que venha, Pai, que nesse alcance estejam distantes de você, da tua família, dos teus projetos, porque você está alinhado com a vontade do Senhor, porque aquilo que sai da tua boca é para abençoar e que você não deixa as coisas para depois. Até onde pode ir a consequência dos nossos atos? Atinge a nós, a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, nosso trabalho, tudo que está ao nosso redor. Uma escolha, uma palavra errada fez com que muitos continuassem a sofrer por uma determinada situação. Bastava uma palavra correta de Faraó, mas ele escolheu passar mais uma noite de confusão, de aflição com aquelas rãs. Queridos, Colossenses 4:6, e nós vamos estar finalizando essa meditação, diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. As nossas palavras devem ser temperadas com sal na medida certa, nem sem gosto e nem com excesso de tempero, é na medida certa. O Senhor nos orienta que seja agradável, para que possamos saber como responder a cada um. Nós estamos aqui para trazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, o que Ele quer te ensinar, para que as nossas escolhas cuidem de nós, daqueles que estão conosco, daqueles que não estão conosco. Não podemos deixar para amanhã, de forma alguma, queridos. Mudanças devem acontecer hoje e agora, e sempre na nossa história. Nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com aquilo que nós mais fazemos até mesmo do que falamos. E nós temos, queridos, que tomar cuidado com o alcance das nossas escolhas. Se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, seremos abençoados e abençoaremos todos que estarão conosco, e inclusive os que não estão conosco. O nosso hoje determina o nosso amanhã. O que você decide hoje? Você precisa decidir alinhar a tua vida com a vontade de Deus, a tua história com a vontade de Deus, o teu casamento com a vontade de Deus, honrando os teus pais com a vontade de Deus, mudando a tua vida, o teu jeito de ser, de falar, de agir. Mas e tudo que deu errado, que não tenho culpa? Estamos sujeitos a isso. Mas Deus pode mudar o mal em bem. Mas para isso você precisa estar alinhado hoje e sempre com a vontade de Deus. Encontramos isso na vida de José no Egito, na vida de Jó. Tudo saiu fora do controle deles. Deus permitiu. E Deus mudou a história de cada um deles. E que assim seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Não deixe para amanhã o que você deve fazer agora. Entregue sua vida a Jesus para mudar a tua história. A escolha é sua, esteja ciente disso. Não é seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pastor, sua igreja que vai decidir por você. É você que precisa decidir, agir diferente. Não deixe que o alcance das suas escolhas te cause mais aflição. Pelo contrário, que ela venha trazer solução para a sua vida em dias de frustrações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, por essa meditação. As nossas escolhas têm o poder de mudar a nossa história, de transformar o mal em bem. Nos perdoa, nos guarda, nos livra, nos sustenta. Cada um dos teus filhos que estão assistindo essa transmissão, que eles escolham servir ao Senhor, amar ao Senhor, buscar ao Senhor, entregar a vida ao Senhor e deixar que a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra neles e através deles. Quebra todo mal, todo engano, tudo que não pertence a Ti, e eles possam desfrutar a cada dia, a cada momento, a cada manhã daquilo que o Senhor vai realizar neles e através deles, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida e a sua história, e que a tua escolha, as decisões que você tomar, estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Até mais, Deus abençoe e obrigado por ter acompanhado esse culto da vitória. Deus abençoe, queridos.